estudantes, meu nome é Fernando, sou professor de Sociologia. Sejam bem-vindos à aula de hoje. Nosso tema será Auguste Comte. Antes de iniciar, peço que inscreva-se no meu canal e, se gostar, curte o vídeo. A aula de hoje vamos descobrir um pouco mais sobre Auguste Comte. Quem foi Auguste Comte? Nascido em Montpellier, na França, no ano de 1798, Isidore Auguste Marie François Xavier Comte, ele foi um filósofo francês que ficou conhecido por ter sido o primeiro a sintetizar a necessidade de uma ciência da sociedade, a sociologia, e por ter fundamentado pela primeira vez a teoria positivista. Comte era filho de uma família monarquista francesa, tradicional e católica. Ele estudou na cidade de Montpellier até mudar-se para Paris, onde ingressou na escola politécnica. Após o fechamento temporário dessa escola politécnica, Comte ele retornou à sua cidade natal para poder estudar na faculdade de medicina. Em 1817, lá no século XIX, ele retornou à escola politécnica em Paris. Contudo, ele foi expulso por liderar manifestações dentro dessa instituição. Comte ele passou a escrever para jornais e dar aulas particulares, até que começou a trabalhar como secretário do conde de Saint-Simon, filósofo francês progressista que se autoproclamava um socialista. Como ainda não existia naquela época o socialismo científico de Marx e Engels, ele é classificado hoje como socialista ou socialista utópico. Saint-Simon ele introduziu Comte no círculo intelectual francês de sua época, influenciou em muitos aspectos. O principal deles é o entendimento de que haveria uma marcha progressista constante na história da humanidade. Ou seja, a humanidade sempre caminharia para o desenvolvimento. Também são ideias do Saint-Simon, que influenciariam o jovem Comte naquela época. A noção de que existem leis sociais, assim como a natureza ela obedece às leis da física, e de que o conhecimento científico aperfeiçoa o ser humano. Comte ele passou a dedicar-se à formulação de sua doutrina positivista e em 1822 publicou o plano de trabalhos necessários para a reorganização da sociedade. O filósofo ele começou a redigir o seu curso de filosofia positiva em 1830 e terminou o último dos 6 volumes que ele tinha escrito apenas no ano de 1842. Nos primeiros escritos, Comte já planejava um esboço da sociologia, a qual nomeou de física social, em referência à semelhante organização por leis entre as ciências da natureza e a ciência da sociedade. O termo sociologia ele surgiu somente nos volumes do curso de filosofia, a filosofia positiva. Comte já havia rompido o trabalho com Saint-Simon devido à incompatibilidade de ideais. Em 1947, o filósofo fundou o que ele chamou de religião da humanidade ou religião positivista. Essa seria uma doutrina que daria lugar à religião comum, colocando o homem e o desenvolvimento do estágio positivo da humanidade, a ciência e a crença no cientificismo. No lugar da ideia comum de Deus, as ideias de Comte conquistam adeptos fora da França, inclusive no Brasil. Os militares que lideraram a Primeira República inspiraram-se nessa doutrina positivista. O filósofo ele morreu no ano de 1857 em Paris, aos 59 anos. A sociologia de Auguste Comte ele é considerado o pai da sociologia. O
filósofo é o primeiro a teorizar a necessidade de uma ciência que estudasse a sociedade, a fim de reorganizá-la e colocá-la nos trilhos certos para o maior desenvolvimento possível. Mesmo ele sendo de uma família monarquista, o filósofo ele apontava no acerto da Revolução Francesa o fim do antigo regime. Para ele, os ideais republicanos soavam como despertar de um novo tempo. Esse novo tempo abriria caminhos para as ciências e para que as tecnologias elas pudessem se desenvolver. Porém, a Revolução Francesa havia deixado um período de caos e instabilidade social na França. A Revolução Industrial, impulsionada na primeira metade do século XIX, principalmente pelo motor movido a vapor, também era crucial para o desenvolvimento. Podemos dizer, no entanto, que muitos problemas tinham resultado da grande explosão demográfica dos centros urbanos, essa explosão decorrente da Revolução Industrial, como o desemprego, a miséria e a forte desigualdade social. Comte ele enxergava que seria necessário criar uma ciência que conseguisse teorizar todos esses fatores para poder apontar saídas, algumas possíveis saídas para eles. O motor a vapor ele foi a principal inovação que impulsionou a Revolução Industrial. Comte ele propôs uma ciência chamada, em um primeiro momento, de física social e só depois de sociologia. Essa era que seria capaz de aplicar o método de observação e experimentação das ciências da natureza. Na sociedade, esse método ele encontraria as mesmas estruturas e leis que existem na física, porém, trazendo isso para a sociedade. Nascendo assim a sociologia, que seria mais bem delimitada mais tarde com o pensador Durkheim. Vamos falar um pouco de Durkheim na próxima aula. O Durkheim também criou um método de operação próprio para a sociologia. O positivismo de Comte ele foi o primeiro teórico a estabelecer essas raízes positivistas. Segundo o pensador, o positivismo era o que o ser humano tinha criado de mais profundo e organizado. A observação e o entendimento da natureza, com base no trabalho científico, politicamente, esse positivismo ele seria expresso pelo trabalho integrado entre ciência e política, visando ao desenvolvimento da sociedade. Para poder explicar essa teoria positivista, Comte, ele, digamos assim, estabeleceu a lei dos 3 estados, que descrevia os 3 estados de desenvolvimento da humanidade. Tivemos o estado teológico. O ser humano, em seus primórdios, necessitava encontrar explicações para os fenômenos naturais. Essas explicações eram fornecidas por narrativas mitológicas e religiosas, pois ao não conseguirem explicar a natureza, os homens eles criaram seres sobrenaturais, míticos, para fundamentarem as suas explicações. Tivemos também o estado metafísico. Esse segundo ponto de desenvolvimento ele consistiu no início da filosofia. O ser humano ele já não se contentava com as explicações religiosas e passou a formular algumas teorias nacionais para conjecturar as possíveis causas dos efeitos observados na natureza. Nesse estágio, ainda há prevalência do raciocínio sem a observação da própria natureza. Tivemos também o estado positivo. Esse estágio ele seria o mais desenvolvido da humanidade. O ser humano ele entendeu que, para encontrar respostas sobre a natureza, ele deveria procurar as explicações na própria natureza.
Nesse ponto, haveria o desenvolvimento das ciências e de um modo de pensar, o modo por meio do entendimento desse como algo que está dado fisicamente. O estado positivo é um estado que é marcado pela física, pela biologia e pela ciência, que junto com a sociologia seria a mais desenvolvida para Comte, e pela busca incessante do progresso. Auguste Comte ele foi fortemente influenciado, como eu havia falado, por Saint-Simon, principalmente pelo entendimento da história, enquanto marca de uma marcha constante rumo a esse progresso. Ele também foi influenciado por cientistas como Newton e Galileu. Algumas especulações positivistas podem ter relação com a teoria evolucionista de Darwin, mas não como as ideias de Herbert Spencer. Herbert Spencer também é um dos primeiros postuladores da sociologia, que formulou o darwinismo social. No entanto, não se pode dizer que Comte ele teria sido influenciado por Darwin, até mesmo por questões cronológicas. Comte ele influenciou a teoria sociológica de Émile Durkheim, que elaborou uma crítica ao pensamento comtiano, o positivismo junto ao materialismo histórico dialético de Karl Marx representam dois expoentes antagonistas, mas que explicam os dois rumos principais pelos quais a filosofia e a historiografia do século XIX caminharam. Comte ele organizou um curso de filosofia. Esse curso ele resultou na escrita da obra Curso de Filosofia Positiva, dividido em 6 tomos e escrita entre 1830 e 1842. Esse livro ele trata de diversos assuntos, como a necessidade do estabelecimento da sociologia e a importância de recorrer-se à ciência, pois o progresso inteiro e pulsante da humanidade estaria no conhecimento científico. No entendimento de Comte, a ciência ela não deveria ser vista como uma forma de acúmulo de conhecimento pelo próprio conhecimento, mas porque esse acúmulo ele resultaria no desenvolvimento da humanidade. O ser humano consegue, por meio da ciência, entender a natureza, a complexa sociedade. Com a sociologia, ele consegue desenvolver as tecnologias que melhoram a sua vida e consegue modificar o seu meio político por meio dessa ferramenta. A política ela seria, na teoria comtiana, fortemente influenciada pelo conhecimento científico. Esse conhecimento ensinaria a necessidade da ordem para a obtenção da glória do progresso. Temos algumas frases do Comte, por exemplo, o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Todos os bons intelectos intelectos têm repetido desde o tempo de Bacon que não pode haver qualquer conhecimento real senão aquele baseado em fatos observáveis. Espero que tenham curtido a aula. É um tema bastante importante. Na próxima aula eu vou aprofundar em Émile Durkheim, numa videoaula bastante interessante. Espero que tenham curtido. Inscreva-se no canal, que é importante. Curte também para que o YouTube possa indicar novos vídeos para vocês. Até a próxima e um abraço.